Falando em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes partidários para definir as próximas pautas da casa. A Marília Ribeiro chega agora novamente no 3 em 1 com mais informações. Marília, conta pra gente sobre essa reunião de líderes do presidente do Congresso com as bancadas. Oi, Nelson. Hoje, mais uma quinta-feira com reunião de líderes e, mais uma vez, um dos temas que foi debatido nessa reunião foi a compensação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e também dos municípios com até 156 mil habitantes. Lembrando que ontem o presidente do Senado se reuniu com o ministro Alexandre Padilha e também com Dário Durigão, número 2 do Ministério da Fazenda, também para poder falar sobre essa compensação. O governo e o Congresso Nacional estão buscando alternativas para poder compensar essa folha de pagamento. Quem falou hoje foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Importante a gente também frisar que Jacques Wagner é relator de um projeto que está tramitando aqui no Senado Federal, que trata justamente sobre a desoneração da folha. Jacques Wagner falou que uma das maneiras para compensar essa folha de pagamento seria usar aquelas receitas extraordinárias. E nós separamos a fala dele. Vamos ouvir. A compensação tem que ser feita em cada orçamento. Então eu posso trabalhar eventualmente com uma receita extraordinária, não perene, para solucionar e fechar o ano de 2024. Não há nenhum pecado do ponto de vista, vou chamar da legalidade ou do sistema, de fazer isso. Até porque eu quero lembrar que as desonerações também têm data marcada para encerrar. Então não se trata também de uma perenidade que vai levar 30 anos, é de uma perenidade de 4 anos. Nelson, essa ideia de Jacques Wagner, ela acaba indo em desencontro com a ideia do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que fala que a compensação ela deve ser perene. Quem falou também foi o líder do MDB, o senador Eduardo Braga. Ele disse que o partido deve apresentar mais 3 propostas nas próximas semanas e nós separamos também essa fala. Vamos ouvir. Os estudos estão acontecendo e o próprio MDB, por exemplo, está trabalhando para apresentar algumas propostas, muito provavelmente sem ser na semana que vem, na outra. O MDB deverá ter 3 alternativas para trazer para um colégio de líderes, para a gente discutir no colégio de líderes e com o presidente Rodrigo Pacheco. Ao mesmo tempo, outros partidos estão fazendo a mesma coisa. Ser apresentadas pelo Senado nessas próximas semanas. Acontece que uma das medidas que já estão sendo avaliadas pelo governo e pelo Congresso Nacional é a captura de depósitos esquecidos em contas judiciais em mais de 5 anos e também o programa de descontos para empresas que tenham multas vencidas em agências reguladoras. Só para a gente lembrar, né, que no início deste mês o Congresso Nacional devolveu aquela medida provisória que trata sobre o limite de crédito para ser usado para compensar, né, o limite de crédito de PIS e CONFINS para compensar essa desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e também dos municípios com até 156 mil habitantes. O governo e o Congresso estão correndo contra o tempo, isso porque o ministro Cristiano Zanin deu aquele prazo de 60 dias para que o governo possa apresentar uma proposta e solucionar esse problema de uma vez, Nelson. Muito bem, Marília Ribeiro trazendo detalhes dessa reunião do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com os líderes para definir a questão da desoneração ou a compensação em relação à desoneração. Alan Gani, segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, senador, há a possibilidade de que isso seja feito por receitas extraordinárias. O que são as receitas extraordinárias? Explica pra gente, Alan Gani. Por exemplo, é pedir uma autorização ao Congresso Nacional para emitir uma nova dívida, também conhecida como crédito extraordinário. Então, a partir dali, você conseguiu, né, um dinheiro para esse ano e você compensou esta desoneração. O problema é que você aumentou o endividamento do país. A princípio, não pode fazer isso porque fere a lei de responsabilidade fiscal, né? Para você ter uma renúncia fiscal ou um gasto, você também tem que ter uma fonte. Mas há situações, desde que o Congresso autorize, que você pode utilizar deste mecanismo. Diga-se de passagem,
o governo brasileiro utiliza várias vezes desse mecanismo, que é um drible na lei de responsabilidade fiscal. Agora, o Segrão, eu quero saber o seguinte, tá? Vamos supor que esta seja a escolha. Vamos usar as receitas extraordinárias por meio de um crédito autorizado e tal. Qual é o impacto disso? Qual é o prejuízo? Qual é o ônus de se gerar receita extraordinária, Gustavo Segrão? Se for através de linhas de créditos extraordinários, você está aumentando o endividamento do país e altera a relação entre dívida e PIB. O que não é bom. Quanto mais ela cresce, mais atenção os mercados colocam, dizendo pode chegar a ter um momento em que o Brasil não consiga pagar, honrar a sua dívida. Mas olha só as duas opções. Uma, pegar dinheiro das pessoas que esqueceram de retirar o dinheiro, ou seja, ficou o dinheiro guardado, eu estou olhando para ele está me olhando, pintou um clima, eu quero pegar esse dinheiro que alguém esqueceu. Não é dinheiro seu, mas o governo está querendo pegar, mesmo que não é seu. Tá? Atenção, não é dinheiro do governo, mas ele quer pegar por quê? Porque precisa arrecadar do jeito que for. E a outra questão seria, sei lá, inventar alguma questão sobre diminuição das dívidas, que hoje algumas empresas possam ter com agências, mas que estão pleiteando. Se eles aceitarem que a dívida é verdadeira, pagariam. Não, então vamos fazer um desconto dessa multa eventual dos juros para arrecadar de novo. O governo está fazendo uma coisa e burlando outra coisa. Ele mesmo propôs agora, por exemplo, uma diminuição das dívidas das empresas que aceitaram que eram corruptas. E fez uma diminuição, uma proposta de 50%. São 12 bilhões de reais. Isso quer dizer que, por um lado, precisa de dinheiro e, por outro lado, está perdoando 6 bilhões de reais. Não tem lógica nenhuma. Lógica econômica não tem. Volto a insistir. Gente do Ministério da Economia, deputados, preços de transferência. Olhem essa situação. Em preços de transferência podem ter uma arrecadação que hoje não tem. E a lei permite isso. Só que o governo não está fazendo, talvez porque ninguém sabe do assunto. Ô Zé, agora eu quero saber o seguinte. Se estão pensando em alternativas, e aquele plano A, a MP, da impossibilidade de compensação do PIS e COFINS, está perdendo força? É isso mesmo? E já era. O próprio presidente não conta com essa possibilidade. E me assustou a fala do presidente Lula de que, olha, eu tentei, não consegui, a responsabilidade agora é do Congresso Nacional. E entenda que o Senado está pegando a carapuça, eles estão procurando saída. E aí é o seguinte, se não der para elaborar planos e tal, para arrecadar mais, vai através de créditos suplementares. E aí tem que aprovar na Comissão Mista de Orçamento do Congresso e aumenta a dívida. Segrão, você tem razão. Só o seguinte, que a coisa mais grave, todos sabem que o Brasil vai quebrar. Nesse ritmo aí de aumentar a dívida, aumentar a dívida, aumentar a dívida, vai quebrar. O debate e a aposta do mercado é em quanto tempo isso vai acontecer. Então, se a dívida aumentar demais, se diminui o tempo que isso vai acontecer. E aí o que acontece? Para emprestar ao Brasil, vai se cobrar mais caro. É assim. E o Brasil vai ter que pagar mais juros para rolar a dívida. E é preciso ter um ponto de inflexão. Em um determinado momento, eu e o Alan já falamos aqui sobre essa dificuldade estrutural do Brasil, vai chegar um ponto que vai falar, espera aí, nós temos que cuidar do rigor fiscal. O último rigor fiscal foi feito lá atrás em Fernando Henrique. O nosso Di Maria tá jogando muito, hein? Di Maria, né? Eu vi vocês esses dias aí, colocaram até no crédito aqui, ó. Jogando muito. Di Maria, Zé Di Maria. Ô Fábio Piperno, qual a explicação dos nossos colegas aqui aí? Quem não aceitar isso é negacionista? Não, veja, é muito difícil um país com reservas cambiais de 350 bilhões de dólares, em torno disso, às vezes um pouco mais, um pouco menos, quebrar. Mas é óbvio que também, é claro que a situação não é confortável. Não é imediato, né? Nós não estamos falando aí em 10 anos, né? Muito mais. Ah, bom, muito mais aí, né, Zé? A gente vai precisar, enfim, uma bola de cristal, mas muita coisa pode mudar até lá, inclusive o país passar a ter outras fontes de arrecadação. Eu sempre cito aqui a questão da exploração de petróleo na nova reserva, lá na foz do Amazonas. Isso em algum momento pode acontecer e daria certamente algum alívio para as contas públicas. Mas, independentemente disso, o presidente da República,
como um político experiente que é, ele sabe que ele também está jogando com a possibilidade de dividir essa responsabilidade. Porque, veja, se não surgir uma alternativa para desoneração nos próximos 40 dias, e o Segré faz sempre essa conta aí do prazo que está faltando, dessa conta de chegada, a desoneração cai. Cai. Esse é o problema. Exatamente. A desoneração cai. E aí a conta não é só do governo, isso é uma responsabilidade que vai ser dividida também com as casas legislativas em ano eleitoral. Então é óbvio que, por isso que o Rodrigo Pacheco também está toda hora fazendo sugestões. Eles vão acabar encontrando alguma solução. Talvez a pior possível, mas eles vão acabar encontrando. Essa história que o Segré lembrou agora de colocar a mão em débitos aí, em dinheiro esquecido por mais de 5 anos, isso lembra, Segré, a história dos prêmios das loterias. Se você não for buscar o seu prêmio, acho que 90 dias e tal, o prêmio fica lá e a Caixa Econômica Federal, né? Passa a ser dono. Eu acho muito ruim. Mas isso é um péssimo exemplo. Mas é uma alternativa. Me alertaram que existem lá, em contendas judiciais, um PIB, viu? Mais de 7 trilhões. Então, mas um dado final, só para clarificar a Piperno. Hoje a dívida pública está em 74% a 76% sobre o PIB. Sim. Se nós temos um número redondo de 10 trilhões de PIB... 11 hoje. Melhor ainda, estamos falando de 8 trilhões de dívida. Sim. 8 trilhões de dívida em dólares dá 1 trilhão e 3. Sim. E as reservas são 300 bilhões. Então não dá para cobrir um com o outro. Mas aí, igualmente, não vai quebrar por causa disso e não vai ser utilizada as reservas para alavancar. A preocupação do mercado não é que a dívida se mantenha, é rolagem permanente. O problema é quando você aumenta essa dívida. Claro. Então, a presunção... E sabe qual é o indicador que mostra o nervosismo do mercado internacional? O risco país. Se o risco país começa a aumentar, a taxa de juros para o rolamento da dívida também.